sempre falo aqui no canal para você se formalizar, se profissionalizar, criar aí teu CNPJ, criar sua marca, criar o seu próprio negócio. Afinal, nada é tão seu quanto o seu próprio negócio. Muitos empreendedores acabam ficando nessa informalidade por desinformação, por não saberem como fazer esses processos. E na verdade, não existe nenhum bicho de 7 cabeças, tá, minha gente? É mais fácil do que muita gente imagina. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer a tua declaração anual do MEI. Porque se você fez o seu MEI para criar a sua marca, para criar o seu negócio, já começou a vender e precisa fazer a sua declaração anual, que é uma obrigatoriedade para MEI, eu vou te ensinar o passo a passo para você saber fazer sozinho, mesmo se você tiver um contador, para você saber verificar se está sendo feito tudo certinho. Eu sou Letícia Piva e por aqui compartilho com você várias formas de trabalhar online, ter uma renda extra e principalmente criar a sua própria marca. Então, se você quer empreender, se você já está começando a empreender, você precisa ficar até o final desse vídeo para saber exatamente se está sendo feito tudo certinho ou como que você vai fazer tudo isso certinho. Então se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo como esse, tá? E eu já tô trazendo esse assunto porque o prazo final para fazer a sua declaração anual para MEI é até dia 31 de maio. Inclusive, se você ainda não é MEI e você quer saber mais como que funciona, o que você precisa ter, quais são os requisitos para que você consiga ser MEI e ter o seu CNPJ, sair da informalidade, conseguir realmente escalonar o seu negócio de uma forma muito mais profissional, você vai precisar aí abrir o seu CNPJ pelo portal do empreendedor, pelo site do Gov, tá? Você não pode ter um sócio e também não pode ser sócio em nenhuma outra empresa. A sua arrecadação anual tem o teto de até R$81 mil por ano, tá? Então isso pode também ser proporcional de acordo com o ano. E você vai fazer a sua arrecadação, você vai pagar o seu INSS, o seu ICS, para você ter o direito do benefício do INSS e para você conseguir emitir nota fiscal. Você pode também vender produtos e serviços e você também tem a tua taxa de imposto única paga por mês, tá? Uma vez no ano, né? Então até 31 de maio de todo ano, você vai fazer a declaração anual, que é onde você vai mostrar lá para o leão quanto que você faturou, quanto que o seu negócio faturou naquele último ano. Então, no caso de 2026, a gente fala da arrecadação de 2025, tá? E para ter direito a tudo isso, você também precisa exercer uma das atividades permitidas para o MEI. Então tem uma lista de atividades onde você vai entrar no site do Gov e você vai saber o que você pode e o que você não pode fazer. Se a sua atividade, se o teu produto ou serviço se enquadra dentro daquelas descrições, nenhuma daquelas descrições, você pode ter até 14 descrições, né, daquelas no seu negócio, tá? Então você pode ter 14 atividades diferentes. E se você encontrar alguma que faça sentido para você, que se enquadre naquilo que você vai fazer, daí sim você consegue abrir o seu MEI. Dito isso, então, você já tem o seu MEI, você já consegue emitir nota fiscal, você tem que ficar atento aí para você seguir as regras do MEI para estar em conformidade à lei e também ter os seus benefícios garantidos. Assim você garante também direitos como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade. Por isso que eu falo para vocês que é tão importante também que você se formalize, mesmo trabalhando em casa, mesmo sendo pequenininho, já começar realmente o seu negócio de uma forma muito mais profissional. Então vamos lá, já tenho meu MEI aberto, já estou trabalhando, já estou vendendo. Como que eu faço para fazer essa tal declaração anual? Lembra que eu falei no começo do vídeo, né? O prazo é até 31 de maio, mas nunca deixem para fazer na última hora, porque o site vive caindo, é muita gente acessando, fica muito tempo fora de ar e você pode acabar não conseguindo cumprir esse prazo, fazendo com que você tenha que pagar uma multa depois. Mas isso é um assunto que eu vou falar para vocês lá na frente, tá? Então,
aqui no Google você vai procurar por DASN CMEI, tá? Quando você fizer essa busca, né, essa é a declaração anual, então por isso que ela tem esse N aqui no final. A DAS, que a gente paga todo mês, que é referente ao nosso INSS e INSS, daí é só DAS. Quando tem esse N no final é porque é a declaração anual. A outra é a nossa declaração mensal, que a gente vai emitir um boleto para pagar o nosso imposto ali certinho e a gente ter direito aos benefícios, tá? Então, o DAS com N no final é para declaração anual. Quando vocês forem acessar o site, eu peço que vocês tomem muito cuidado, prestem muita atenção para que vocês acessem realmente o site da Receita Federal. Então, como que você tem certeza que você está no lugar certo? Você sempre verifica que aqui é o .gov.br. Existem 2 sites que fazem essa intermediação, né? Que é o Portal do Empreendedor e a Receita. Você consegue acessar eles de forma diferente, por sites diferentes. Então, é muito perigoso que você acabe clicando em um site que não é um site oficial, tá? O que acontece quando você clica num site não oficial para fazer sua declaração? Geralmente é um site de uma empresa contadora, de alguém que presta esse serviço, né, que criou um site, pagou aquele domínio bem parecido para realmente ser uma isca ali, ser um chamariz para aquelas pessoas clicarem e entrarem naquele site. Ele muitas vezes é um site patrocinado, então como ele não é um site oficial, o dono do site paga, ele faz um anúncio para o Google para que o site apareça lá em cima. Então ele vai aparecer lá em cima para você ser os primeiros resultados ali da sua pesquisa, mesmo não sendo um site oficial. Então sempre verifiquem se é um site .gov.com, porque caso você faça esse serviço, né, preencha seus dados e faça tudo, preencha um formulário, faça esse processo num site não oficial. Você não sabe quem está com os seus dados, porque você vai passar muitas informações que podem ser muito perigosas, né, que outras pessoas tenham acesso, que podem envolver aí golpes, podem fazer coisas aí, vender os seus dados, enfim. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é que geralmente é uma prestação de serviço. Então, o que acontece? Geralmente eles vão pegar os seus dados, vão fazer a sua declaração e vão te cobrar para fazer isso. Sendo que não é pago nenhuma taxa fazer essa declaração anual. Então, não é um problema você contratar o serviço de uma empresa, seja um site ou uma empresa presencial que faça, né, um contador da sua confiança que faça esse serviço. Isso não é um problema. É um prestador de serviço, né? Que se você quiser contratar, se for da sua confiança, você vai lá, contrata e a pessoa vai fazer para você. Mas o alerta que eu deixo aqui nesse vídeo para vocês é o seguinte: contador, você nunca deve confiar de olhos fechados. Você sempre tem que saber como que é feito esses processos. O que é pago, o que não é pago, o que é gratuito, o que não é gratuito, qual que é a multa, qual que é o valor das multas, tá? Qual que é o valor realmente do serviço prestado do contador, como que você faz para verificar se o contador está cumprindo com os prazos, está fazendo o que ele está falando para você que está fazendo, porque muitas pessoas têm problemas com o contador e é um problema que depois quem vai pagar, quem vai ficar com problema o resto da vida é você. Então a gente precisa entender minimamente como que funciona as coisas, mesmo que alguém faça esses processos pra gente, tá? A gente não pode ter preguiça, a gente tem que conseguir aprender e se autogerenciar, principalmente no começo, se tratando de um pequeno empreendedor. Quanto mais processos você saber como funciona, você também consegue se autogerenciar sem gastar seus recursos, né? Principalmente no início. Mas é isso, tá? Então, tome cuidado com os sites, então sempre verifique se você está no site certo, até para você não cair em fake news, não acabar recebendo mensagens, né, que possam, de repente, te mandar um link, te mandar alguma coisa e você ficar assustado, te manda um boleto e você acaba pagando.
Quando você é MEI, você não paga nada nem para se tornar MEI, você não paga nada para fazer a tua declaração. A única coisa que a gente paga como MEI é a DAS, que é a contribuição mensal, que é referente ao benefício do INSS e a tua taxa de teu imposto para você emitir nota fiscal de serviço e de venda de produto, tá? Então, a única coisa que você paga é isso. Caso você tenha que pagar alguma coisa, a Receita Federal não manda mensagens, não faz ligações. Então, você que precisa entrar nos sites oficiais para que você faça consultas. Então, você vai consultar pelo número do teu CNPJ, você vai consultar ali pelos teus dados, você vai passar pela verificação da sua conta do Gov. Então, muita gente até brinca, né, falando que a conta do Gov é tão segura que nem o próprio usuário consegue usar, porque são muitos processos de autenticação e é uma conta que ela precisa ser segura nesse aspecto. Então, sempre verifiquem se vocês estão nos locais certos, tá? E principalmente aí se tratando de fake news, né, que a gente vê muitas aí agora nesse ano que a gente vê muito principalmente nesse ano com eleição, né, que a gente já começa a ver muitas movimentações, muitas notícias sobre taxa de PIX, sobre impostos, sobre mudanças que não são verdades, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer informação que você receba, antes de você ficar preocupado, antes de você ir lá e clicar naquele link que você recebeu, se você recebeu um e-mail com um boleto para você pagar, antes de você ir lá e pagar, você vai no site da Receita e você vai procurar aquela informação, tá? Se você ficar com qualquer dúvida, que você não se sinta confiável, né, em ter a sua resposta realmente respondida, se certificar se aquilo é correto ou não, você pode e deve se dirigir a alguma central de atendimento do Sebrae, tá? A gente sempre tem postos disponíveis aí nas cidades do Sebrae que dão esse apoio ao empreendedor. Inclusive, tem contadores disponíveis lá no Sebrae. Se você não conhece ninguém de confiança e você quer uma prestação de serviço confiável, você pode procurar o Sebrae, que eles vão te auxiliar por lá, tá? Eles fazem todo esse processo. Se você não conseguir fazer esse processo online sozinho, eles fazem e eles te auxiliam com esses processos por lá. Dito isso, o vídeo ficou imenso, mas é porque eu realmente quero trazer várias dúvidas para que você consiga fazer esses processos sozinho e se sinta bem confiante, tá? Em fazer isso, porque eu vou mostrar o passo a passo, você vai ver que não é nada demais. Mas mesmo assim, eu gosto de mostrar detalhadamente o passo a passo, porque daí depois você pode voltar aqui, pausar e ir fazendo comigo, tá? Você vai clicando ali, entra no site, pausa aqui o vídeo, vai lá, clica, volta aqui, assiste de novo, vê onde que é para clicar, o que é para fazer, volta pro site e vai fazendo com calma, tá? Entrou no site certo, tá no site do Simples Nacional, você vai preencher aqui o teu CNPJ, tá? Se você vai em continuar, você vai selecionar aqui o ano do calendário. O ano do calendário é sempre o ano retroativo. Então, se a gente está em 2026, a gente vai fazer a declaração de 2025. Quando você clica aqui no ano de calendário, vai aparecer já se já está apresentada as outras declarações ou se falta apresentar, tá? E a data que ela foi concluída aqui. Então, no caso, você vai clicar no ano que está aqui em verdinho para declarar e você vai clicar nele para preencher o ano de 2025. Mas por que está aparecendo ali retificar? As outras declarações anteriores, elas vão aparecer aqui embaixo. Caso você precise alterar alguma informação, você clica aqui em retificar, que você vai para a declaração daquele ano equivalente e vai fazer a alteração necessária, tá? Caso esteja tudo em conformidade, você vai para o ano seguinte e vai em declarar. Aqui do lado, você vai ver que tem tipo de declaração. Você vai colocar original para você fazer a sua primeira declaração daquele ano equivalente que você selecionou ali. Se é a primeira declaração que você está fazendo de 2025, você vai colocar original. Caso você
tenha que fazer uma retificação, que é para você corrigir, daí sim você coloca em retificada, tá? Colocou ali original, você vai clicar em continuar. Vai aparecer já para você preencher a receita de comércio e indústria e a receita de prestação de serviço. Então você vai olhar ali seu ano anterior, vai verificar ali todas as suas vendas, né, toda a sua arrecadação bruta, né, então sem desconto, sem nada, você vai pegar toda a sua arrecadação bruta daquele ano e vai separar aqui por comércio e indústria. Então se você está vendendo produto, né, se você tem uma loja, se você vende roupa, você vende itens, né, no caso, você vai colocar aqui comércio. Se você é um profissional que presta serviço, você vai colocar aqui. Se você faz as duas coisas, um exemplo, se você é uma manicure e você, além de prestar o serviço de manicure, você também vende itens para unha, você também vende esmalte, você também tem uma mini loja de cosméticos ali naquele salão, você pode colocar aqui a venda dos produtos e do ladinho a venda dos serviços prestados, tá? Aqui embaixo você vai colocar a receita bruta total, né? Então é a soma desses dois valores. E esse valor aqui é a receita bruta total, que é o teto de 81 mil que a gente fala para vocês, que é o limite do faturamento anual do MEI. Ah, Letícia, mas o que acontece se eu passar de 81 mil? Bom, já é uma boa notícia, né? Já começamos com uma boa notícia, porque isso é um sinal de que o seu negócio está crescendo, mas você não precisa se assustar já de imediato, que não é porque você passou de 81 mil que você vai deixar de ser MEI. Porque se você passar a ter 20% desse valor, ou seja, se você chegar a um faturamento de 97.200, por exemplo, você continua como MEI até o final daquele ano, tá? E você só vai pagar um boleto extra aí, que seria um imposto por você ter excedido esse valor, mas você só vai virar microempresa em janeiro do próximo ano. Então, tem tempo daí para você lidar com tudo isso, fazer essas alterações, não precisa se preocupar, tá? Também tem alguns projetos de lei em andamento, ainda não tem nada aprovado, mas tem mudanças para quem é MEI. Então, já estão visando aí aumentar esse limite de faturamento. Algumas outras obrigatoriedades já estão começando a valer em período de teste. Então, esse ano, por exemplo, o MEI é obrigado a emitir nota fiscal tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Antes, essa obrigatoriedade era somente para a pessoa jurídica, né? Para a pessoa física você não era obrigado a emitir nota, a não ser que o cliente pedisse. Então, tem algumas alterações, mas eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso aqui no canal. Então, se você tem alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários que eu posso selecionar alguma delas para trazer no próximo vídeo também para responder para vocês. Lembrando também que para você conseguir fazer a sua declaração anual, você não pode estar em atraso, você não pode estar devendo as DAS do ano anterior, tá? Então você só consegue gerar a sua declaração anual em 2026, que é equivalente a 2025, se todos os meses de 2025 você pagou a sua DAS certinho. Caso você não tenha gerado a sua DAS, não feito o pagamento, você também consegue fazer um parcelamento, tá? Você consegue entrar no próprio site da Receita Federal e pedir um parcelamento especial para MEI, onde você consegue parcelar aí em parcelas de pelo menos R$50 por mês e parcelar caso você tenha deixado muitos meses sem pagar, ou você também pode ir gerando os boletos, você não precisa pagar todos de uma vez só, mas você precisa terminar de pagar esses boletos até a data limite para que você consiga fazer a declaração anual, tá? Parece muita informação, mas não é. É, na verdade, uma coisa que você tem que colocar no seu calendário. Todo mês tem que pagar a declaração mensal, né, a DAS, e todo ano, até 31 de maio, tem que fazer a declaração. Você não consegue fazer uma sem a outra, tá? Então, a gente paga certinho o nosso INSS, até para que você tenha seus direitos garantidos. Se você
acontecer alguma coisa, você precisar, né, desses benefícios, você pode acionar o INSS, mas se tiver em atraso, você também não tem seus direitos garantidos. Então é importante que a gente siga tudo bem certinho, tá? Caso tenha alguma pendência, alguma DAS que não foi paga e você precisa fazer sua declaração anual, como que você faz para gerar a tua DAS? Você vai colocar PGMEI, PagMEI, né? Pagamento MEI aí. Você vai colocar aqui no Google e, de novo, cliquem em sites com .gov.br, que sejam aqui da Receita Federal. Então, ou vai ser o site aqui do próprio Gov, ou vai ser o site da Receita Federal. Mas o final do site sempre tem que ter o .gov.br, tá? Você vai gerar ali em programa de gerador de DAS, então é aqui que a gente vai gerar a sua contribuição mensal. É aqui, caso você tenha um contador, é esse processo que ele faz, tá? É só colocar o número do CNPJ, vai gerar um boleto e você paga o boleto. Por isso que eu falo para você, se você não tem um contador, você consegue fazer esse processo sozinha e também não precisa desprender desse valor no momento. Caso você tenha um contador para te ajudar, caso você prefira pagar alguém para fazer esse serviço, mesmo assim, volta e meia você entra lá no site para você consultar, para saber se está tudo sendo pago direitinho, se está tudo certo como ele passa para você, tá? Emitir guia de pagamento e a consulta de extratos. É só vir aqui em emitir guia de pagamento e você vai colocar o ano de calendário. A gente está precisando atualizar 2025 para você conseguir fazer a declaração anual. Então a gente vai clicar aqui no OK e ele vai apurar para a gente. Então a gente vai ver que no apurado vai aparecer os meses apurados e a gente vai ver se tem algum pendente, tá? Esse processo você vai conseguir terminar a sua declaração anual. Então você vai verificar todas as informações que eu falei para vocês, os valores, se possui empregado, né, naquele ano, vai colocar todas as informações corretas. Lembrando, né, gente, não adianta vocês mentirem nesse processo, tá? Não é uma coisa muito inteligente a se fazer. Quando a gente mente numa declaração de imposto de renda, numa declaração, assim, de empresas, é muito complicado, porque o governo já tem as informações da sua... o governo já tem informações das suas maquininhas, tá? Então, quando você compra de um fornecedor, do fornecedor já emitiu uma nota fiscal falando que vendeu para você. Então, essas informações já estão circulando de alguma forma. Fica muito pior quando você faz uma declaração de imposto de renda, quando você faz uma declaração de imposto de alguma empresa com uma informação errada, você está cometendo um crime, praticamente, você está cometendo um crime, logicamente, mas além disso, não é nada inteligente, porque essas informações já existem. E você vai estar adicionando umas outras informações que não vão bater nada com nada. E vai ficar muito mais fácil, né, da Receita verificar que aquilo não está correto. Então, quando você coloca informações divergentes, é mais fácil ainda da Receita verificar que aqueles dados não são compatíveis, tá? Então, preencham corretamente. Você vai lá em transmitir e vai receber aqui... E você vai receber esse aviso aqui de declaração transmitida com sucesso, né? Vai aparecer o ano, a data, o horário da transmissão e aqui tem um recibo da entrega. É muito importante que você clique aqui no recibo da entrega para você ter o seu comprovante. Esse é um documento oficial da sua empresa. Então, você vai salvar esse documento e esse documento precisa ser armazenado por pelo menos 5 anos, tá? Documentos fiscais precisam ser arquivados por pelo menos 5 anos, isso é lei, isso é regra, não é opcional. Então, você vai guardar esses documentos porque caso você tenha que mostrar esse documento, passe por alguma auditoria, algum processo, alguma coisa, você seja convocado pela Receita, você precisa desses documentos, tá? E aí, é difícil ou não é?
Dá muito bem para você fazer a sua declaração, para você ficar dentro da conformidade, dentro dos prazos, não pagar nenhuma multa. Mas lembre-se que se você tiver alguma dúvida, procure aí profissionais habilitados que podem te auxiliar no processo e também procure o Sebrae da sua região também, que pode te ajudar, além de sites oficiais, como eu falei para vocês, procurar informações nos sites oficiais do governo, da Receita e também do Sebrae, para que você esteja sempre atento e alerta sobre tudo que você precisa fazer para a saúde do teu negócio. Se você ficou com alguma dúvida sobre MEI, sobre todo esse processo, coloque aqui nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre algumas curiosidades, algumas dúvidas sobre MEI, e eu quero saber de você o que você quer saber, tá? Então coloque aqui nos comentários. E lembrando também que tem a minha mentoria Criando Marca, que tem o link aqui na descrição do vídeo ou aqui no QR Code da tela, que você pode acessar para entrar na minha mentoria e realmente conseguir criar a sua própria marca, tá? Por lá eu compartilho com você muitos tutoriais como esse que eu fiz hoje, desde a abertura do MEI, desde como você faz para registrar a sua marca no INPI, como que você faz para criar a sua logomarca sozinha, como que você pode criar os seus produtos e serviços, como que você faz precificação, como que você faz controle financeiro. Tem muitos materiais de qualidade na minha mentoria e eu te convido a você acessar o material para que você crie o seu próprio negócio em 2026. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!